Quando você tiver uma outra para comparar. Você só pode falar que uma coisa é grande ou pequena se você tiver 2 ou 3 objetos. No mínimo 2. Já ajuda a discernir se aquilo é grande ou pequeno. Eu só posso dizer que eu sinto ódio porque tem amor. A verdade existe para sufocar a mentira. Então preste atenção, tudo que existe na nossa história existe por comparação, em algum lugar. Então, não sei se o Giovanni estudou isso em filosofia, os universais. Você já estudou sobre os universais? Os universais é uma loucura. Se você ler aquilo, você fica doido, você nem sabe quem você é mais. Mas veja, o sofrimento, eu só posso rejeitar o sofrimento porque tem uma coisa dentro de mim que me impulsiona para o que é prazeroso. Agora, se eu não tivesse um princípio de prazer em mim, e eu olho o sofrimento, o que eu iria sentir, Caio? Nada, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Tá bom. Normal, é isso aí, é isso aí. Não, o camarada matou um injusto, matou um justo. É isso aí mesmo. Ah, deslizou a terra lá, morreu 100 famílias, aí o cara vai falar o quê? É isso aí mesmo. Por quê? Porque eu não tenho nada de comparar. Mas quando eu me revolto contra o sofrimento, quando eu não aceito que uma pessoa querida morreu, é por quê? Por que eu não aceito quando uma pessoa querida morre? Porque dentro de mim o ser pulsa para a vida. Continuidade da vida. Não posso morrer. Eu não aceito a morte. Eu falei lá no culto lá do Giovanni domingo. A palavra bonita que se usa para uma pessoa em estado terminal é desenganado. Tinha até uma médica lá. Vai em paz, vai. Cabecinha está fervendo? Aí, quando uma pessoa está em estado terminal e vai morrer, o médico fala assim: olha, você está desenganada pela medicina. O que é estar desenganado? É que a pessoa saiu de um engano, ela deixou de ser enganada. Agora a grande questão, Nilton, que engano que é? Que ela vai viver para sempre. Aí quando o cara chega e fala: ó, você está desenganado, o médico está dizendo que você vai morrer. Qual é o engano que a pessoa vive, que todos nós vivíamos? Que a gente vai viver para sempre. Então quando eu não aceito a morte, tem uma coisa dentro de mim que me impulsiona ao contrário. Agora, por que o ser humano... Você quer discutir filosofia? Tá bom, vamos discutir filosofia, porque até agora eu só estou falando disso. A filosofia vai levar para onde? Para a busca da Trindade. É até a ideia por exemplo, a ideia antiga dos gregos antigos do eterno retorno. Qual é o eterno retorno? Nós viemos do Criador e vamos voltar para ele. Claro que eles usavam outra linguagem. Sim, e não só outra linguagem. Não teológico. Não. Romper, né? Esse eterno. Isso. E da teoria filosófica, mas assim, o princípio deles era esse. O princípio é o mesmo. Quer dizer, nós viemos de Deus e eternamente vamos retornar para quem? Para o Criador. E essa instrumentalização que eles não tinham acesso, é como você falou. Qual foi a instrumentalização do eterno retorno? Reencarnação. Platão vai dizer isso. Que para você ter um eterno retorno, você tem que morrer e viver várias vezes para você achar o caminho. Só que o caminho eles não sabiam. Cristo é o caminho. Então a única maneira de eu ter o eterno retorno e voltar como é que eles usavam lá? O archê, ou voltar para a palavra criadora que eles chamavam Logos, é Cristo. Mas como eles não tinham conhecimento de que era Cristo, eles, coitados, eles não tinham culpa, né? Porque reencarnação, mais do que uma doutrina religiosa, é um princípio de filosofia.
filosofia que o Allan Kardec se afeiçoou e trouxe para a sua religião. Então ele transforma o princípio filosófico em doutrina. Mas é esse princípio. Então quer dizer, se eu não aceito as coisas como estão, se eu não aceito que eu tenho que morrer, se eu não aceito que a minha vida não é para sempre, é porque tem um princípio oposto dentro de mim. E esse princípio que está dentro de mim está obscurecido. Por quê? É o que o Dr. Eric vai dizer. Olha que coisa fascinante. Que coisa fascinante, gente. Então eu preciso, o ser humano precisa desesperadamente de achar o seu desencontro. Então eu não aceito o sofrimento. Por quê? Porque eu tenho o princípio do que é bom. Eu não aceito a morte. Por quê? Porque eu tenho o princípio de vida. Eu não aceito o que é injusto. Por quê? Porque eu tenho o princípio de justiça. Eu não aceito o que está errado. Por quê? Porque eu tenho o princípio do certo. Percebem? Agora é interessante, né, que até os filósofos ateus, eles acreditam nesse, por exemplo, David Hume, né, é um dos caras mais existencialista da filosofia, e uma vez até eu escrevi um artigo sobre ele e tal, ele fala sobre o sentimento universal, moral que existe dentro de todos os homens. Exatamente. Então quer dizer, até o ateu acredita que dentro do homem, ele chama de as cordas da alma humana, que se você souber falar as palavras precisas, que trazem, vamos dizer assim, à tona essas cordas da alma que todo ser humano tem, você consegue tocar todo tipo de pessoa, porque todo ser humano tem um sentimento moral universal. Então, quem vai usar desse princípio filosófico para se converter é C.S. Lewis. Naquele livro dele, simplesmente Cristianismo Puro e Simples, ele vai dar o testemunho dele e vai dizer assim: o que me fez a crer em Deus e converter a Cristo foi o princípio moral. Se Deus não existe, por que eu não aceito o que está errado? Quem me ensinou a ir para o que é correto? Alguém me ensinou. Entende, gente? Então, é exatamente isso aqui, ó. A vida inteira do homem é a luta para a conquista da existência verdadeira. Quando a gente converte a Cristo e a gente é inserido num contexto de igreja, por que temos paz? Porque todas as minhas respostas estão, as minhas perguntas estão respondidas. Em Cristo é a resposta para mim. Porque Cristo me leva para a Trindade. Cristo é a representação da Trindade na Terra. Ele veio aqui. E quando a gente está em Cristo, aí eu entendo tudo, né? Esforço para alcançar a substancialidade, para que eu não tenha vivido em vão e desaparecido como sombra. Ou seja, eu não posso viver no mundo e morrer sem que tenha alguma resposta mesmo. Até aquele cara que está deitado lá na sarjeta, bêbado, ele filosoficamente e espiritualmente está procurando resposta. Como infelizmente o pecado está entre nós e o pecado afeta uns mais do que outros, o cara não resiste e vai passar a gente. Tem um autor norte-americano chamado Tommy Tenney, talvez não seja já leu, né? Ele tem um livro chamado Os Caçadores de Deus. E ele traz essa tese justamente. Todo ser humano, na verdade, é um caçador de Deus. Claro que às vezes nessa caça ele acaba focando o seu alvo no local errado. Mas todo mundo está caçando. É um caçador. Sempre busca algo para adorar. Ele sempre busca, ele precisa. É o que o filósofo Diógenes de Sinope, muito engraçado, você estudar a vida de Diógenes de Sinope. Ele é o cínico. É o cínico. O Diógenes de Sinope, que é um filósofo cínico, você sabe por que chama cínico? Cínico vem do grego cão. Então, a filosofia do Diógenes de Sinope, qual que era? Eu preciso encontrar resposta para a minha vida. Eu não tenho resposta, é o que o Dr. Eric está falando. Então ele falou assim: eu vou viver como um cão. Como que eu vivo? Aí alguém perguntava: como é que vive um cão? Um cão vive sem regras.
princípio moral. O cão não tem princípio moral. Então aí o Diógenes, ele é um dos fundadores da filosofia cínica, que quando você fala assim, você é um cínico, o cara fica bravo, né? Não, calma, deixa eu explicar, é bem assim. Então, e ele era um cara que influenciava os seus dias, as pessoas gostavam demais dele. Ele andava pelado na rua. Ele pedia esmola para a estátua. É louco, cara. Não, aí é que é. As pessoas chegavam e falavam assim, Diógenes, você está louco? É uma estátua. Ele disse, eu sei, porque as pessoas são estátuas, elas não ajudam ninguém. Nossa. Ele fumou uma erva contaminada, misturada. Ele falava isso. Sabe o que ele fez uma vez? Ele pegou, como ele era andarilho, ele andava pelado, ele era um cão, ele era um cínico. E ele ensinava as pessoas. Alexandre o Grande foi um dia encontrar com Diógenes de Sino. E falaram onde Diógenes estava. E o Diógenes estava pelado, tomando sol. Deitado numa pedra, tomando sol. Aí o Alexandre, que já era conquistador do mundo, chegou para ela e disse, ó grande Diógenes, eu gosto muito, eu sou seu fã, pede-me o que você quiser que eu te dou. Aí ele, sem abrir o olho, porque ele estava no sol, ele disse, eu só vou pedir uma coisa que você não pode me dar. A luz do sol, sai da frente para você estar atrapalhando. Aí quando o Alexandre foi embora, os soldados de Alexandre falaram, ele é um louco. Como você falou, ele é um louco. Aí o Alexandre falou assim, não fale assim do Diógenes. Se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Aí influência do cara, mas era um filósofo louco. Era um filósofo que entrou nessa, como diz aí os jovens hoje aí, nessa vibe aqui, nessa neura aqui. Então, se você vai ver os filósofos, todos eles procuram resposta para isso aqui. É como eu falei na aula anterior, os filósofos existiram para responder por que o homem é tão dependente. Ok, meus irmãos? Está indo bem para vocês aí? Vocês estão cansados? Não. Já termina. Tá bom. Né? Uma pessoa é questionada da seguinte forma: quem é você? E a resposta é a pessoa apresentar o seu nome. Mas a pergunta não foi sobre qual é o nome, mas sim quem é você. Você já reparou? Você chega para a pessoa e fala, quem é você? Ah, eu sou o João. Pergunta o seu nome. Quem é você? Por que as pessoas não podem responder quem são? Porque só pode ser quem está naquele que é. Se a pessoa perguntar para você, quem é você? Você vai falar assim, olha, eu sou um cristão, filho de Deus. É a resposta certa. Ah, quem é você, Nil? Não tem nome. E você quebra a pessoa. Não, perguntar para mim, quem é você? Eu sou uma bosta que eu Esse Oswaldo é fera, é por aí. Por quê? Essa é especial demais. Por quê? Porque todos nós estamos precisando de sentimento de coletividade, de comunhão com a Trindade. Alguém lê para nós, por favor? O ser humano precisa descobrir por que foi criado. Ele precisa descobrir para que sua existência tenha sentido e promova paz ao seu coração. Cada tentativa de um homem querer resolver sua vida fora de Deus vai promover cada vez mais laços que o escravizem, e este é o tom que toma conta de nossa sociedade pós-moderna. Somos uma sociedade escravizada. Somos escravizados ao quê? Somos escravizados às perguntas sem resposta? Somos escravizados no materialismo? Somos escravizados ao individualismo? Somos escravizados à tecnologia? Somos
escravizados ao hedonismo, somos escravizados ao egoísmo. Por que a gente vive assim? Porque a gente precisa descobrir respostas em Deus. Sabe, veja bem, eu falei uma vez numa pregação, às vezes eu falo umas coisas assim, depois eu tenho que explicar para não ficar. Eu falei assim: todo homem é rebelde a Deus. Para ele deixar de ser rebelde a Deus, ele tem que ser rebelde à rebeldia. Entendeu? Eu sou rebelde a Deus, ok? Para me voltar para Deus, eu tenho que ser rebelde à rebeldia que eu estou vivendo. Aí põe lá no... Igual chegou lá, a Bíblia não fala acerca de Deus. A Bíblia fala do homem. Aí todo mundo fica chocado. Ficou. Então você fala lá, ó, põe lá no seu Instagram lá, ó. Todo ser humano rebelde tem que ser rebelde da rebeldia para aceitar, para voltar para Deus. Alguém levantou a mão? Calista. Nesse último batismo que nós fizemos, Eita glória! nós batizamos um menino, ele tem Viu, 13, gente? Ele só batiza de 20 para cima. Menos de ele 20 ele tem não. 13 anos de idade, ele não tem referência de pai nem de mãe, não conheceu o pai dele, nem conheceu a mãe, e ele foi criado com a avó. Até hoje ele fica perguntando: é meu pai? Sim, sabe? sim. E a gente dando ali a assessoria para ele, explicando. E quando ele veio para a igreja, ele era assim, uma criança rebelde, não parava, sabe? Sim. Dificuldade. Se olhar para você, de esse menino tem demônio. E a gente foi trabalhando com ele hoje, ele é bem focado, sabe? Ele ajuda na igreja, no som. Viu, Calixto? Esse testemunho seu é muito importante. Termina. E aí, mas até hoje ele fica procurando saber, sabe? Então, quando chega o dia dos pais, por exemplo, né? Aí a gente procura estar com ele ali e ele tem a gente como pai. Ele falou: pastor, eu não conheci meu pai, nem sei quem é, então sou eu meu pai. Então, assim, ele me ouve muito, sabe? Conselho, a minha esposa. Então, Olha que testemunho interessante do Calixto, como que vai enriquecer a aula aqui para nós. Quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança, nos criou com esse senso de coletividade e comunhão. Nós falamos daquela na primeira parte, que todos nós precisamos de estar na família e ser da família. Se eu não me sinto da família, eu me sinto excluído. Se eu me sinto excluído, eu me torno rebelde. Por que ele está querendo saber quem é o pai? Ele está procurando o quê? Identidade. Todos nós precisamos de identidade. Identidade em Deus. Então, por que todo filho procura se sentir parte da família? Porque isso é um princípio de Deus. É um princípio. Família é um princípio divino, porque Deus mesmo é uma família. Nos criou a sua imagem e semelhança, criou outra família. A família na terra, por estar em comunhão com a família do céu, ela tem harmonia, tem vida e tem existência. É uma família que não falta nada. Quando houve o pecado, essa família se perdeu, e todos os outros que vêm depois de Adão e Eva têm essa necessidade de se sentir pertencente. Quando eu não me sinto pertencente, eu fico louco. Eu preciso achar alguma coisa, né? E além daquele texto do Salmo, 68:5, Deus é pai de órfãos e juiz das viúvas. Deus faz com que o solitário habite em família. Exatamente. Mas os rebeldes habitarão em terra seca, amaldiçoada. Isso. Então, faz com que o solitário habite em família. Porque é esse É o conceito. papel da igreja. É esse conceito. Por que às vezes tem pessoas que se sentem mais da igreja do que da família? Porque ele se sente amado aqui, não se sente amado em casa. Então, amor é um princípio de pertencimento. Todo mundo que se pertence por causa do amor, ele tem paz, se sente parte de um algo maior. E isso vai promover segurança, estabilidade, etc. Como, gente, tudo
cabe em Deus, tudo cabe na Trindade. E não tem nada a ver com idade, né? Não! Por exemplo, O cara pode ter 70 anos. eu tenho um filho na fé com 72 anos de idade. E ele tem uma relação afetiva comigo como se eu tenho 42. Como se eu fosse o pai dele e ele o filho. Uma coisa assim linda, né? Certo. E só Deus pode gerar um negócio. Na verdade, eu tenho idade para ser filho dele. É a mesma, viu, Giovanni? Mas é o contrário, a relação é o contrário. Eu sou o pai espiritual dele e ele, é interessante, com 72 anos de idade, me trata, chora e ao mesmo tempo abre o coração e coisa, como se eu fosse o pai e ele o filho. Ele ficou dependente de você e não você a ele. Sim, É a mesma situação de Jesus com Nicodemos. sim. Jesus tem 30 anos, Nicodemos tem quase 90. Quem ficou dependente de quem? É uma questão de idade, de maturidade. Jean Paul Sartre, que foi um filósofo ateu e existencialista, ele diagnosticou em nossa época que a maior parte dos seres humanos prefere não serem livres. O homem prefere a não liberdade do que se sentir a angústia de escolher a sua própria liberdade. Ou seja, o homem, ele na sua loucura, ele vive o sofrimento, vive a angústia, mas ele está tão acostumado com isso que a vida segue no seu ritmo. Ele vive uma vida escrava porque ele não tem nenhuma perspectiva de, sabe aquele negócio, resiliência? Eu não tenho como sair mesmo, vou ficar com isso aqui. Para terminar a aula, na dimensão da eternidade, Deus sabe onde estaremos e o que seremos. E esse texto de Eclesiastes 12 é muito significativo. Eclesiastes, capítulo de número 12, diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aí depois é uma sequência de situações da pessoa que está indo para a morte, para o sepulcro. Mas o que eu destaco desse texto são duas palavras. A primeira palavra que eu destaco aqui é essa aqui: lembra-te. Essa palavra lembra-te, ela ecoa milênios. Sabe quem também falou lembra-te milênios depois de Salomão? Dimas, na cruz. Ele disse o quê? Lembra-te. Ou seja, esse lembrar de Eclesiastes e o lembrar do Gestas, do Dimas, é um lembrar de redenção. É um lembrar de salvação. Você está fazendo o sermão aí, né? Eita, então, esse lembra, é uma coisa assim, não esquece de mim. No caso do ladrão, e o autor, não esqueça. Então, esse lembrar aqui é um lembrar de salvação, porque todo o contexto depois desse versículo é de morte. Ele está falando de um ser humano que está indo para a morte, e ele não pode ir para a morte sem que antes lembre de quê? Aí é a segunda palavra: Criador. Criador é uma maneira proposital que Salomão usa, porque os seus escritos vão chegar em culturas politeístas, e alguém vai ler e vai perguntar, se estivesse escrito lembra-te de Deus, mas aí o cara vai ler, que Deus que ele está falando? Que Deus que ele está se referindo?
Mas não, ele diz o seu Criador. Quem é meu Criador? Eu não sei quem é, mas se de fato alguém me criou, é para esse que me criou que eu tenho que lembrar. Em outras palavras, o Salomão está dizendo: lembra-te de quem te criou, porque só quem te criou pode te salvar da morte. Esse é o princípio. Então, nessa dimensão da eternidade, Deus sabe onde estaremos e o que seremos. A humanidade, a grande pergunta da história é exatamente isso: quem é o homem? Então o ser humano é quem precisa descobrir o que ele é e quem ele é, por que ele existe, e não pergunta sobre Deus. Eu não tenho que fazer perguntas sobre Deus. Eu tenho que fazer perguntas sobre mim. Quem se encontra em grande confusão e conflito não é Deus, e sim o homem. O homem foi formado à imagem e semelhança de Deus, e se é no sentido abstrato, vamos encontrar que Deus é uma família. Falei isso para vocês agora mesmo, eu até antecipei. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse slide aqui. Então, o que se perdeu no jardim? Nossos pais pecaram contra Deus, não se perderam como indivíduos, mas se perderam como família, representação máxima de Deus na criação. Nossos pais governavam o planeta através da comunhão com a família divina, e nisto havia uma realização plena. Eu já antecipei falando sobre isso, né? Esse texto eu já li com vocês, não somente por estes, mas também por aqueles. Giovanni, lê para nós esse slide aqui. Se nós queremos saber quem somos e para o que seremos redimidos, nós devemos saber de onde viemos. E a pergunta que Davi faz é: o que é o homem? É justamente para a Trindade, porque ele pressupõe que só a Trindade tem a resposta. Exatamente. O que é o homem? Eu não sei, mas alguém sabe. A Trindade sabe, Deus sabe. E a pergunta é para Deus: o que eu sou? Genial pelo título, né? Quando eu te perguntei qual é o título que eu dou na mensagem lá, lugar na mensagem. Aí tu botou: a Trindade explica o homem. Exatamente. Eu achei fenomenal. A Trindade explica o homem. Eu tinha botado até provisoriamente, né? Até me dar o título. Eu tinha botado: o que é o homem? Qual era o seu propósito? Mas a Trindade explica o homem já. Ficou melhor. Então a Trindade explica o homem. Então, e é verdade, quando a gente começa a estudar a Bíblia, quando a gente converte a Cristo, quando a gente é inserido no contexto do reino de Deus, quando nós aprendemos o Evangelho, a gente aprende a conhecer o que nós somos e o que seremos. E essa é a grande grita da humanidade: o que vai ser de mim no futuro? Por que nós nos preocupamos, nós seres humanos? Nós cristãos não, mas por que nós seres humanos, por que a gente se preocupa com o futuro? Por causa da eternidade que tem entre nós. Como eu não sei discernir o que é esse negócio, então eu vou perguntar. Aí o cara vai na cartomante, vai quem pratica necromancia, não é? O cara vai. Era muito comum no primeiro século a aruspicina, era muito comum a aruspicina. A aruspicina era uma prática ocultista de revelar o futuro usando vísceras de animais. Agouro.